Olá pessoal, tudo bem? Professor Wagner aqui da disciplina de História de volta com vocês. Terceiro ano. Antes de começar a aula aí, gostaria de bater um papo aqui com vocês rápido, dizendo que espero que vocês tenham se saído muito bem aí na trilha, né, que vocês fizeram semana passada. Aquela trilha ela estava vinculada aí à unidade 42, não essa que a gente está vendo, mas a outra. Espero que vocês tenham saído bem, porque vale ponto, né? Então é uma oportunidade aí para a gente estar continuando, mesmo que de uma forma tão diferente nessa questão aí do distanciamento social, mas ainda assim estamos conseguindo aí com muita luta. A escola vem proporcionando essas videoaulas aí para vocês, gravadas aqui na escola, no ambiente onde vocês estão acostumados. Então, mesmo com todas essas dificuldades, ainda as dúvidas, né, se vai ter Enem esse ano, se não vai, se vai ser adiado, se não vai, enfim, são muitas questões que são imprevisíveis. Isso gera uma série de sentimentos, né, inclusive ansiedade. Espero que vocês fiquem tranquilos, espero que tenham conseguido captar a ideia aí do que está sendo falado. Foi falado na unidade 42, na unidade 43, que começou lá na aula passada, e a gente vai dar continuidade a essa unidade hoje. Então, espero que estejam tudo muito bem e que tenham se saído bem na trilha, ok? Terceiro ano. Antes de começar a aula, como eu sempre falo, vai lá e já pega a apostila. Eu sei que ela deve estar aí próxima de vocês, então vai lá, pega. A gente vai trabalhar hoje a unidade 43, aliás, dá continuação a essa unidade, né? É uma unidade complexa, ela trabalha com conceitos um tanto quanto complicados, não tão comuns como a gente está acostumado, né? Ela trabalha conceitos asiáticos, africanos e como esses dois continentes se descolonizaram. Inclusive, para entender o processo de descolonização, como eu falei lá na aula anterior, do começo da unidade, a gente tem que entender o que foi o processo de colonização. Então, espero que isso já tenha se assentado aí na cabeça de vocês, que a gente possa agora dar continuidade a essa história aqui da unidade 43, que é a descolonização do continente asiático e africano. Ok, terceiro ano, vamos lá para a nossa aula, então, continuidade da unidade 43. Então, para essa aula de hoje, eu vou trabalhar exclusivamente com a descolonização do continente africano. Então, eu separei essa unidade 43 em 3 aulas. A primeira aula de introdução, a segunda aula, que é essa agora, a descolonização do continente africano, e depois a gente vai ver a descolonização do continente asiático. Então, muita atenção no que vai ser projetado aqui, no que vai ser falado, no que vai ser lido, porque é um assunto complexo. A gente vai trabalhar sobre o continente africano, tão pouco falado, né? As pessoas têm um distanciamento ou têm um conceito já pré-definido do que é a África: tristeza, pobreza, sofrimento. Mas a gente está aqui para desmistificar essa ideia e principalmente mostrar que foi um processo duríssimo, a colonização, e depois, o que a gente está vendo agora, o de descolonização da África. Então, o primeiro mapa aí que eu trouxe para vocês é interessantíssimo. Ele mostra em cores quais eram os países europeus, praticamente aqui só países europeus, que tinham dividido a África entre eles para colonizar. Então, azul, França; vermelho, Inglaterra; verde, Alemanha; laranja, Portugal; amarelo, Bélgica. São todos países europeus que colonizaram o continente africano e exploraram, e todas as mazelas aí que a gente já imagina, mas até o processo de descolonização, a África estava colonizada dessa forma, principalmente por franceses e ingleses. Ok, então dentro desse processo de descolonização do continente africano, nessa aula de hoje a gente vai ver 3 pontos. O primeiro dele, o que foi o processo de descolonização, principalmente no continente africano, a Conferência de Bandung. Então, grave esse nome, é um nome africano, Bandung, mas foi uma conferência importantíssima. Aliás, desculpa, gente, é o nome de uma cidade da Indonésia, certo? Então, por isso que tem esse nome diferente, mas foi uma conferência importantíssima para a gente entender o processo de descolonização. E, no terceiro momento,
os movimentos de independência ou movimentos de emancipação política dos países africanos. Ok, terceiro ano? Então vamos lá, com muita atenção, muita calma, trabalhar esses 3 pontos: o processo de descolonização, a Conferência de Bandung e movimentos de emancipação ou independência dos países africanos. Ok, vamos lá. Então o primeiro ponto aí que a gente vai trabalhar é descolonização na África. Como eu falei lá na aula do começo da unidade, lá na aula da semana retrasada, descolonização é um processo que os países africanos vão sofrer porque eram colonizados. Acabei de mostrar aqui para você, para a gente fazer uma revisão, como o continente africano era dividido, partilhado aí por alguns países europeus, que se sentiam donos desses lugares, mesmo com os povos originários e nativos já vivendo lá milhares de anos, ok? Então a gente vai ver como se deu o processo de retirada desses povos europeus do continente africano. O continente africano foi colônia das potências europeias até a segunda metade do século XX, ou seja, até 1950. Sua independência se deu pela ocorrência da Segunda Guerra Mundial. Então, primeiro fator, primeira característica crucial para entender descolonização na África é saber que esses processos começam a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Essa guerra envolveu muitos países, dentre eles nações europeias, que detinham territórios colonizados na exploração no continente africano. Então a Segunda Guerra é fundamental para entender a descolonização, porque a Segunda Guerra tinha vários países europeus que tinham terras no continente africano que estavam envolvidos na Segunda Guerra e que por conta do envolvimento com a Segunda Guerra acabaram deixando de lado essas colônias africanas, e isso foi fundamental para essas colônias africanas se tornarem independentes. No decorrer da década de 70, os protestos se multiplicaram e muitos países europeus concederam pacificamente independência às colônias africanas. Opa, então aqui a gente tem mais um detalhe importante, que as próprias populações dos países europeus eram contra a colonização desses países na África, e muitos protestos aconteceram, e aí alguns países da África se tornaram independentes de forma pacífica. As colônias europeias falaram, não, tudo bem, o nosso povo aqui é contra, então a gente não vai ser mais colonizador aí na África. Ou seja, um processo pacífico, porém, a independência de alguns territórios se efetivou depois de prolongados, longuíssimos e trágicos confrontos entre nativos e colonizadores europeus, ok? As antigas colônias se transformaram em países autônomos. No entanto, a partilha do território foi realizada pelas nações europeias. Então, ok, a Europa falava, ok, país da Angola, agora você está livre, você não é mais colônia de Portugal. Porém, essa partilha do território ainda assim foi realizada pelas potências europeias, que não consideravam as divergências étnicas existentes antes da colonização. Esse ponto aqui é fundamental para entender o que acontece até hoje na África. Com a partilha, com a divisão desses países, que se tornou Angola, Moçambique, Serra Leoa, Guiné-Bissau, todos esses países, quando eles foram divididos e separados e tornados independentes, e feitos isso pela mão de colonizadores europeus não levaram em consideração a diversidade étnica que tinha na África. Ou seja, uma tribo aqui que mora no mesmo lugar, que é de Angola, é completamente rival de uma tribo ou completamente está em guerra com uma outra tribo étnica no mesmo território. Então eles juntaram dentro do mesmo país várias tribos étnicas, e essas divergências entre tribos étnicas causam as guerras que acontecem até hoje na África. Desse modo, os territórios estipulados pelos colonizadores separavam povos de mesma característica e agrupavam etnias rivais, e que a gente vai ver que vai causar muita guerra. Tal iniciativa produziu instabilidade política, que resultou em diversos conflitos entre grupos étnicos rivais. Então, quer entender o que acontece na África até os dias de hoje, grupos étnicos dos mesmos países brigando entre si, você tem que voltar lá no processo de descolonização, que é isso.
é os portugueses definindo quem vai ser o território de quem na África e juntando no mesmo país grupos que são rivais há muitos e muitos milênios. São tribos nativas, étnicas nativas que são rivais entre si. O continente está atualmente fragmentado em 53 países. Então, aqui eu trouxe um mapinha aqui, ó, que mostra a diversidade de países que tem dentro do continente africano. No total, 53. A incidência de conflitos tribais, que é o nome disso, uma tribo brigando com a outra, conflito tribal, e o neocolonialismo, que é o novo colonialismo que acontece na África, a gente vai ver durante a unidade, dificultaram a instabilidade política, aliás, facilitaram, né, a instabilidade política e econômica da região. Então, toda essa instabilidade que até hoje acontece na África, ainda foi no processo de descolonização. Os processos de independência no continente africano ocorreram em vários momentos diferentes. Por exemplo, as nações do norte ou da África saariana estavam livres a partir da década de 1950. Porém, tem países que só se tornaram independentes muito tempo depois. O custo da luta para a independência foi elevado, em consequência das guerras coloniais que ocasionaram na perda da vida de milhões de pessoas e minou várias capacidades produtivas do país. Então, essas brigas internas entre essas tribos rivais na África, além de ocasionar na perda da vida de milhares de pessoas, ainda dificulta que o país prospere, que o país cresça, porque está sempre em conflito. Após o fim da descolonização na África, a maioria dos novos países que surgiram e se tornaram independentes entram em guerra civil, ou seja, o povo do país brigando com o mesmo povo do país. Guerra civil é isso. Isso porque haviam povos que eram historicamente inimigos e que agora viviam dentro da mesma fronteira, dentro do mesmo país. Então, olha, além de ter colonizado os países europeus, o continente africano, os países europeus ainda são os responsáveis pelas brigas étnicas, brigas tribais que acontecem até hoje na África. Também as diferentes ideologias que estavam surgindo na época, né? A gente não pode nunca deixar de lado a história geral da época. A gente está falando aí da década de 40, década de 50, pós-Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que o que estava no auge era a Guerra Fria, capitalismo norte-americano versus socialismo da União Soviética. E isso também foi levado lá para o continente africano, essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Os antigos colonizadores tentaram manter as novas nações como aliadas. Para isso, se tornaram sócios compradores das matérias-primas desse país. Então, os países que eram colonizadores deixam de ser colonizadores daqueles países africanos, mas, ao mesmo tempo, surge o neocolonialismo, que beleza, a gente não é mais o dono, aí, vamos dizer, do país de vocês, mas vocês têm a obrigatoriedade de nos fornecer matéria-prima, ou seja, um colonialismo só que com uma nova roupagem, né? Embora o continente tenha mostrado um crescimento nas últimas décadas, os países africanos ainda sofrem as consequências da colonização e agora do neocolonialismo, né? Ok? Então é um tema assim, bastante interessante. Eu trouxe aqui duas imagens, né, de várias cidades aí dos países africanos, Cidade do Cabo, Joanesburgo, Zimbábue, e são temas tão relevantes, tão importantes, que vários temas, mesas redondas, conferências que falam sobre a África tratam a colonização, o processo de descolonização e os processos de independência. Esse, por exemplo, é uma semana que vai falar desses conteúdos, que aconteceu em 2017 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para entender todo esse processo também é fundamental entender que o processo de descolonização do continente africano também passou por várias etapas e uma delas é a Conferência de Bandung. Falei para vocês aí no começo da aula, é uma cidade lá na Indonésia, por isso que tem esse nome estranho, onde se reuniram os líderes de 29 estados asiáticos e africanos responsáveis pelos destinos de 1 bilhão e 350 milhões de seres humanos. A maioria dos países participantes dessa conferência vinham da amarga experiência da colonização experimentada
experimentando o domínio econômico, político e social, sendo os habitantes locais submetidos à discriminação racial em sua própria terra, parte da política de dominação europeia. Conferência de Bandung teve pioneirismo em tratar de assuntos inéditos para a época, como a influência negativa dos países ricos em relação aos pobres e a prática de racismo como crime. Então é nessa conferência que surgem esses primeiros temas aí que a gente vai trabalhar de forma mais pausada nas próximas aulas, e também a gente vai fazer a análise de 3 casos de independências africanas para a gente entender melhor aí como é que se deu esses processos. A independência argelina, a independência de Ruanda e da África do Sul. Gente, eu peço a atenção de vocês, leiam aí as páginas que estão elencadas da apostila, a 23, a 24, a 25, que já tratam desses assuntos, né? A independência da Argélia, Ruanda e África do Sul. Então, vocês lendo esses assuntos aí já ficam com pré-conhecimento para as próximas aulas que virão sobre esse tema. Ok? Continue cuidando de você e da sua família. Até a próxima aula.